Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Eu sou o Aleph Ribeiro. Eu sou a Verlaine Ribeiro. E esse aqui é o canal Pode Ir. Um canal que tem como princípio ser cristão, obviamente, mas levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, se você quer nos ajudar a levar essa palavra, quer ajudar a alcançar mais pessoas, além de compartilhar com as pessoas, grupos de família, amigos, deixa o like e se inscreve aí também para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é bom e vai entregar para mais pessoas. E, logicamente, não se esqueçam de deixar um comentário se você gostou, se você quer que a gente traga novamente, quem você gostaria que a gente trouxesse, ou quem sabe assuntos que vocês gostariam que também estivesse aqui. Então, coloca aí nos comentários que a gente vai estar lendo e com certeza fazendo o possível para que também a gente esteja trazendo isso. E também ao longo do podcast, você vai estar vendo no vídeo, né? Os nossos parceiros, que tem muita gente boa, tem muita gente competente aí conosco e você pode estar também vendo os serviços deles. É isso. E então, hoje, né? Hoje, lógico, vamos passar pro né? que realmente importa, né? Pois é, então, o que acontece? Muita gente tem gostado dos nossos convidados. Que bom, né? Que bom, né? E sendo assim, as pessoas às vezes pedem para que a gente continue, né? E esse a gente teve uma boa repercussão. A gente teve assim, boas pessoas falando e pedindo para que trouxesse novamente. E a gente disso, então... A gente nem conseguiu falar do tema dele, né? Exatamente. O assunto foi tão interessante, né? né? Então, olha, se você que gostar do que a gente vai falar hoje, volta aí no YouTube, você vai ver o vídeo dele, a gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo antes de entrar no assunto de hoje. Mas então posso falar quem é? Deve! Vou falar um pouco antes dele novamente, se você não assistiu outro vídeo. Ele que é formado em produção de música, fez curso de DJ, VJ, fotografia, videomaker, canto, drone. Atualmente ele trabalha com parte técnica de sonorização, iluminação e audiovisual numa empresa nacional. E além de tudo isso, ele é meu líder de jovens. Então, Guido, é um prazer estar aqui com você. Guido, está aí. Seja bem-vindo novamente, Guido. Obrigado, gente. Foi muito bom estar aqui de novo com vocês. E a gente fica com a gente aí até o final desse podcast, porque... Gente, vai ter muita coisa interessante. Nós vamos falar de assuntos super, mega assim, importantes para nossa caminhada cristã e assuntos que são polêmicos. Então, vocês ficam aí conosco, tá? Sempre moda, né? Porque o que a gente já falou hoje sempre tá dando repercussão. Mas antes de entrar no assunto, né? Eu queria que você falasse de novo um pouquinho do teu testemunho, só para o pessoal entender mais ou menos o que você passou. Só para dar um gostinho na boca pro pessoal ir lá e assistir o outro vídeo. Então, vamos lá. Ele vai falar aqui um pouquinho, vai dar um spoilerzinho, e aí você volta aí. Não agora, depois. Deve ter uns 3, 4 vídeos mais ou menos, né, que ele veio. É só ir lá no nosso canal procurar que você vai encontrar. O nome dele, aí você volta lá, mas a gente depois fala um pouco mais. De qualquer forma, também no final do vídeo a gente pode estar colocando o videozinho dele. Melhor, sim. Show. Mas, enfim, conta um pouco da história de novo pra gente. Show, você é bem breve, né? Porque da última vez a gente tentou falar do assunto que a gente queria falar, que era mais as artes, né? As esferas de influência, a gente não conseguiu. Mas vamos lá. Eu não era pra estar aqui, né? Eu era pra ter me matado ou ter caído na depressão e não estar no evangelho, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, né? E minha mãe faleceu também no meio desse caminho. E eu entrei em depressão, tive muitos problemas, né? Eu fui abusado sexualmente, né? Nesse meio do caminho, quando eu tinha 9 anos. Fui viciado em pornografia. E eu tive um encontro com Jesus, que transformou a minha vida, né? E tirou minha depressão e mudou todo o meu passado, né? E transformou a minha morte, né? Em bênção, né? Eu digo assim. E... eu acredito que isso foi através da minha devoção ao Senhor mesmo. Depois que minha mãe morreu, eu me aproximei mais de Deus, assim. Eu acabei vindo pela dor, né, mas consegui chegar num lugar que eu tenho hoje paz. Né? Então, eu acho que é isso, um pouquinho só disso, né? Pois é, bem resumido, gente, olha, mesmo. Realmente é um testemunho muito forte, né? Muito impactante. Então, você fica hoje com a gente, tá bom? Assiste até o final. E você também que tá aí na TV, você pode, depois vai ter tá aí na tela, né, o nosso canal do YouTube, você pode estar entrando então e depois assistindo o vídeo completo desse testemunho, que é muito tremendo, muito impactante. E hoje, lógico, vão haver também partes de testemunhos de tudo que a gente vai estar falando, mas a gente vai estar trabalhando um outro assunto que é muito importante, né, Aleph? Então, a gente hoje vai falar sobre artes, né, cultura, música, coisas que são muito importantes, assim. E aproveitando, né, esse tema,
você falou, né, que no outro vídeo você falou que você trabalhou em casas de shows e tudo mais. Eu queria então que você começasse falando sobre isso, porque, querendo ou não, isso já fala um pouco da importância da atmosfera, né, de músicas. Então, Sim. se você pudesse já começar com isso. Beleza. Eu me apaixonei com música por causa da minha mãe. Minha mãe ouvia música o tempo todo, então eu sempre gostei muito de música. Desde pequenininho, ela botava música, ela gostava muito, ela vivia de música, minha mãe. Eu falava isso, que ela amava música. Todos os amigos dela que conheciam ela sabiam que ela amava música. Então eu acabei me apaixonando por música por causa dela também. E em 2003 eu decidi fazer um curso de DJ, né, que eu queria ser famoso. Né, eu queria tocar nos palcos, que eu ia para as boates, que eu não conhecia Jesus, né, eu não sabia do cristianismo, eu não entendia muito disso. Mas eu ia para as boates, eu via os DJs lá no palco, eu queria ser um cara daquele, né, tá lá no palco tocando e ser famoso, além de tudo isso. E acabei me envolvendo nisso, né? Sem ser cristão na época. E aí eu acabei entrando no meio secular mesmo, né? Da música e fiquei lá muitos anos, né? Eu me formei como DJ, né? Na época eu me envolvi em alguns outros cursos, além, né, de música. Só que eu só explodi mesmo assim, entre aspas, né? Aqui na cidade de Petrópolis, eu fiquei conhecido só quando eu fiz um curso de produção fonográfica e música eletrônica lá no Rio. Aí quando eu voltei, eu entrei para uma boate aqui que era bem famosa na época, né? Que tinha acabado de inaugurar. E eu trabalhei em algumas, aqui na cidade de Petrópolis, em Búzios também, em Teresópolis. Em Petrópolis eu fui o primeiro VJ da cidade. Né? O primeiro cara a fazer vídeo com os fundos, né? Que os DJs tocam, aquelas imagens que ficam passando no fundo do telão nos shows. E eu fui o primeiro aqui na cidade de Petrópolis. Na época saiu até no jornal. Eu fui o primeiro também de Teresópolis, né? E aí acabou que isso aí foi a minha propaganda maior, né? Porque acabei sendo contratado por muitas empresas por causa disso, né? Mas nesse meio do caminho eu fui encontrando Jesus também, ao mesmo tempo, né? Ali. E foi difícil entender o que a música, o quanto a música influencia e o quanto a música não influencia, né? As nossas emoções, o nosso corpo, né? E aí eu comecei a estudar muito mais a respeito disso. Né? Eu queria falar um pouco disso antes da gente entrar mais nesse assunto também, que são as esferas de influência. Né? Que a igreja ela deixou, eu acredito que ainda, aqui em Petrópolis ainda a gente é muito leigo nisso ainda. Acho que no Brasil, em geral, ainda tem muito a se falar sobre isso. Sim. Né? Existem, acho que, alguns pontos, né, em algumas cidades que até consegue despontar um pouco mais, né? Eu Mas... penso até algumas igrejas que são mais estudadas assim, em questão lá de fora, pessoas que têm parcerias com, por exemplo, americanos e tal, entendem um pouco mais. Sim. Mas no Brasil, em geral, acho que é muito leigo sobre isso. Sim, né? sim. Quem veio com essa ideia, né, a princípio, foi a Jocum, né? Na década de 70 e 80 ali, eles vieram com essa ideia das esferas de influência, que foi uma revelação do Espírito Santo mesmo, para a igreja. Só que, ao mesmo tempo, isso ficou muito apagado durante muitos anos. Hoje, quem levanta muito essa bandeira no Brasil é o Theo Hayashi, né, que é da Dunamis Movement lá, né, da igreja Zion, lá em São Paulo. Ele levanta muito essa bandeira. Então, assim, ele é um cara que eu sigo, que eu busco também conhecimento com ele, com os livros dele, né? E eu gosto muito, mas eu só fui descobrir isso daí com o Johnny Engle, que é um cara que foi na igreja da Fernanda Brum uma vez e a gente teve essa experiência das esferas de influência lá. Eu só quero ser curto só para as pessoas entenderem um pouco o que são as esferas de influência, que eu acho que a gente vai mais se aprofundar na minha área. Sim. Né, que é a artes e entretenimento, que é a minha esfera, né, mas é a música, né, que está englobado dentro das artes e entretenimento. Sim. Mas são 7 esferas de influência da sociedade, né, que é a família, religião, educação, governo, mídia, artes e entretenimento, né? E também se engloba esporte dentro dessa, tá? E economia, que é negócios, né? Ciência e tecnologia. Mas a igreja, o que eu falo? A igreja se envolveu muito com a família e com a religião. E acabou deixando um pouco de lado a mídia, a artes e entretenimento e o governo. A gente vê o quanto a política está, né, defasada hoje, corrupta, infelizmente. A mídia, né, a gente vê que a igreja não tem força tanto na mídia quanto os outros, né, do meio secular, né, falando aqui. E a economia desandou também, né? A gente sabe que muitas igrejas faliram durante um tempo aí por causa dessa a cabeça um pouco fechada para essas áreas, né? Porque, assim, graças a Deus, hoje em dia a gente vê que mudou muito, mas
eu que sou cristã há muitos anos, né? A gente, não tantos assim, né, gente? Mas desde... Só desde quando a gente trouxe as sete atmosferas. Então, mas por exemplo, eu, desde pequena, estava na igreja, na época... Você não tinha pessoas que estudavam, faziam faculdade, se formavam nas áreas de influência. Assim, naquela época era muito difícil você ver cristãos autênticos que se envolviam nessas áreas. Né? Graças a Deus, a gente tem visto, apesar, né, você fala assim, poxa, não é algo tão relevante, mas hoje a gente já vê, já começa a ver pessoas cristãs que já estão, né, estudaram e estão entrando em algumas áreas. E é legal que isso, hoje em dia, tá mais comum, que às vezes a pessoa nem sabe que ela tá entrando nas sete esferas. Então, precisa às ser vezes algo é mais como propositivo. um dom que vai acontecendo, mas ela nem sabe que realmente é algo de Deus pra ela nisso. E a gente precisa levantar essa bandeira para isso ser mais intencional. Sim. Né? Antes de continuar, para quem talvez já ouviu também, as sete esferas também podem falar como 7 montes. Então, se você já ouviu isso, 7 montes ou 7 esferas, é a mesma coisa, tá bom? Só para o pessoal entender que é a mesma coisa, tá bom? Pode continuar. O Theo Hayashi, ele fala sobre isso, que ele não gosta de colocar como monte, mas tem alguns livros que falam sobre 7 montes, né? Ele não gosta de colocar como montes porque ele fala que todas elas estão no mesmo nível. Sim. Então, é por isso que ele, né, ele fala... Mas tem livros, foi muito bem citado isso seu, porque tem muitos livros escritos como os 7 montes, que foi a revelação que eles tiveram lá na década de 70, 80. O próprio Johnny Allen, né, que escreveu esse livro em 2008, e dali ele começou a ter essas revelações a respeito das esferas, ele só fala de montes. Aí veio o Theo Hayashi, né, com essa revolução na cabeça que ele tem louca, né? E ele colocou essa metanoia que ele tem e alinhou tudo, né? Porque as esferas são meio que alinhadas. Mas o que eu falo? Eu vim para as artes e entretenimento. Vocês sabem, né, que eu acabei de falar aqui, como DJ, como música. Só que eu não entendia que as vibrações, as harmonias, aquilo ali que me incentivava a estar naquele meio. E a gente vai estudando, a gente acaba se aprofundando um pouco mais. E eu sei que a gente não vai poder se aprofundar em tudo aqui, né? Porque são muitos dados, né? Muitas informações. Mas o nosso corpo, ele tem de 60% a 70% de água, né? E como que isso influencia? A vibração da música. Então, às vezes, não é nem a letra. Né? As harmonias das músicas, as melodias, elas foram feitas para mexer com o nosso coração, sabe? Vibrar o que tem aqui dentro, né? Que é a água. A água, quando ela vibra, ela faz alguma coisa. Sim. Né? É interessante o que você está falando. A gente estava até conversando antes, né? Que a gente, de repente, tá num lugar, começa a escutar uma música, às vezes você não tá nem prestando atenção naquela música e, de repente, o pezinho começa a bater, totalmente. né? É exatamente isso. É uma reação. É uma reação do àquilo corpo. que você tá... Quer dizer... Até então, eu sempre imaginava a questão do que eu estava escutando. E, na verdade, é a vibração do meu corpo. Sim. Olha que Falando legal. nisso, eu até a parei pra vibração, pensar aqui, exatamente. porque a vibração mexe com o corpo, mas a letra mexe com a alma, né? Uau, interessante profundo aí. isso. Mas eu sei que ele vai falar bastante coisa ainda a respeito disso, mas né? é porque eu tava aqui pensando e realmente é muito isso, né? Porque a vibração vai mexer com o corpo, tu vai se movimentar, você vai... A batida, tu vai se mexer, vai dançar, vai fazer alguma coisa, mas o que realmente influencia... São as vibrações. A alma tá na letra, né? Que é o que a gente vai trazer depois. Totalmente. São as frequências, né? Então, a gente está falando aqui, vocês estão me ouvindo. Por que vocês estão me ouvindo? Porque o tímpano de vocês está vibrando. E ele consegue entender essa vibração como palavras. A mesma coisa da música. Então, tudo no nosso corpo são vibrações. Deus fez tudo através das vibrações, né? Da palavra que ele fala que Jesus, né? A gente acredita que Jesus estava lá na criação. Sim. Porque fala que a Bíblia diz que Jesus era a palavra. Sim. Mas quando ele fala que ele criou as coisas através da palavra, foram vibrações. E essas coisas foram criadas através da voz de Deus, que é Jesus. Então, assim, é muito top a gente ver isso, porque a gente vê que existe muita quantidade de água também na Terra. Sim. Né? Se a gente for ler Gênesis, a gente vai entender que... A gente até bugou esses dias num encontro que a gente teve lá, que a gente foi falar sobre água, porque se a gente ler Gênesis lá, né, diz que tem água embaixo e água em cima. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto meio complicado, né? Porque eu entendo, através dessa leitura da Bíblia, que existe água apoiando todo o universo. E o universo se mantém em vibração. Né? Então, assim, se a gente parasse hoje e ficasse em silêncio, se não existisse nenhum barulho na Terra, nem dos nossos corações pulsando, que também é uma vibração, o nosso coração,
a Terra está no movimento, ela está no movimento. E isso gera uma frequência, uma vibração. A própria Terra está em movimento, gerando uma frequência. Então, assim, tudo gera uma frequência. Já chegou, às vezes, num mercado, assim, você está super bem. Por exemplo, você, pastor, está super bem com o pastor Léo. Aí você chega no mercado, vocês estão de bem, e aí, de repente, vocês sentem uma atmosfera e fica com raiva. Você sente uma emoção. Já aconteceu isso comigo com a Gia. A gente estava super bem no dia, a gente chegou no mercado para comprar uma pizza, a gente sentiu uma vibração naquele lugar, a gente acabou ficando com raiva um do outro. Olha só que doideira. Sendo que não era a gente que estava com raiva, mas podia ser a música que estava tocando no mercado naquele momento que a gente não prestou atenção, podia ser alguém que passou ali com uma vibração negativa, ou até a influência realmente da atmosfera espiritual. Da atmosfera espiritual, que a gente sabe que tem o segundo céu, o terceiro céu, sim. né? E onde está Deus, né? Então, assim, a gente sabe onde está Deus, que é o terceiro céu, e o segundo céu é onde estão os principados, potestades e tudo isso mais, que é uma coisa também outra mais complicada de se falar, mas é onde estão as vibrações das energias que eles jogam para a gente captar. A Bíblia fala das setas do maligno, né? Que ele joga as setas. São vibrações que ele joga na nossa mente e a gente acaba sentindo aquilo e colocando aquilo pra gente mesmo, né? Aí a gente acaba aceitando aquilo, né? Sim, muitas vezes. Exatamente. É interessante esse ponto porque anjo é mensageiro, né? Quem leva a palavra. E os demônios são nada mais que anjos caídos, ou seja, quem são mensageiros do mal, né? Então é muito interessante isso. Sim. Eu estava vindo aqui no caminho com a Gia, aí a gente estava conversando e tal, e o Espírito Santo tocou no meu coração assim, com algo, e eu fiquei pensando sobre isso, que gera esse assunto também aqui, a respeito disso hoje. Deus falou comigo no caminho, que eu estava vindo para cá, que às vezes a gente recebe uma palavra, né? Pode ser uma palavra profética ou pode ser uma palavra que não é profética, que eu considero assim, até dentro da igreja, infelizmente, tem pessoas que entregam palavras erradas para nós. E aquilo acaba afastando a gente da igreja. Mas o que eu falo para vocês? Na hora que eu estava vindo, o Senhor falou comigo assim, eu tenho o poder de influenciar com o Espírito Santo. Então, quando você recebe uma palavra, que seja profética ou que seja uma palavra de Deus ou não, o diabo ele não tem o poder de usar o Espírito Santo para transformar essa palavra num futuro seu. E aqui o seu coração. Mas Deus tem. Então, quando você recebe uma palavra profética, sabe, uma vibração de Deus, além de... Eu estou arrepiado de sentir isso, porque eu sei que quando vem essa vibração para os nossos ouvidos e vai para o nosso coração, a gente só gera isso aqui dentro se o Espírito Santo tocar. Legal. Que ele faz algo interno da gente. Então, coisas que são externas, como palavras que a gente recebe às vezes que são maldição em nossas vidas... A gente acaba guardando aquilo pra gente, a gente trabalha muito com a nossa alma e não trabalha com o nosso espírito, porque o Espírito Santo tem o poder de comunicar o nosso espírito, né? E aí sim gera alguma coisa na nossa alma e se torna físico no nosso corpo. A pessoa acaba, nesse caso, deixando a comunicação errada dominá-la. Totalmente. Né? E acaba não permitindo que o Espírito Santo transforme isso. Totalmente, totalmente. E aí agora voltando para a música, né, que é a minha área, mas eu quis dar só um panorama disso tudo para a gente entender um pouco melhor. Mas eu quero falar da música porque eu gostava muito de ouvir no secular, né, quando eu não era cristão, eu gostava muito de ouvir uma banda que se chama Linkin Park. E essa banda, eu nem sabia o que eu estava ouvindo, porque eu não queria nem saber, que era tudo em inglês. Então, assim, eu não queria buscar a letra e tudo mais, eu só ouvia as melodias e tal. E aquilo ali gerava algo no meu coração que eu não sabia, né? Eu tive um tempo de 2 anos e meio em depressão. E eu não sei porque eu fiquei deprimido, obviamente porque foi parte da morte da minha mãe, que foi ali quando aconteceu. Só que eu também deixei as músicas influenciarem meu coração, que foi na época que eu estava mais assim, como eu posso dizer, não famoso, mas que eu estava no auge da minha carreira como DJ. Eu deixei as músicas me influenciarem, eu acabei usando bebida alcoólica também naquele momento, né, nesses 2 anos, nesse período, e essas músicas me influenciavam muito. Então eu queria só ler aqui uma canção desse cara, que é o Chester Bennington. Ele era o vocalista principal dessa banda que se chama Linkin Park, né? Em julho de 2017, ele se suicidou. E uma das músicas que ele escreveu, eu quero só ler aqui umas frases. Sim. Isso, claro que eu estou falando aqui, tanto da letra quanto da melodia. Né? Eu entendo que eu já vi também, eu trabalho, né, na parte secular já há muitos anos. Né? Eu já trabalho há 21 anos no secular. Também dentro do teatro, então eu já tive a oportunidade de ver muita coisa. Então, assim, eu sei que as pessoas fazem até rituais, às vezes, sabe, para que essas coisas influenciem o coração das pessoas. Então, às vezes, não vai ser só a letra,
Vai ser a melodia. Tem todo o que tá conjunto, por baixo né? ali, o que foi produzido para te levar para algum lugar. Como a gente produz canções para adorar a Deus, para buscar a Deus e para tocar a Deus, a gente produz aquilo ali para a gente trazer as pessoas para também adorar e buscar a Deus junto com a gente. Também existe isso fora, né? Para te levar para depressão, para te levar para um suicídio, quem sabe, como foi esse Chester aqui. Então, uma das músicas que ele escreveu, que é The Emptiness Machine, que é a máquina do vazio, ele diz: suas lâminas são afiadas como precisão, deixo você me cortar só para me ver sangrar. Então, assim, isso são 2 frases da música. Fora todo o contexto da melodia que eles produziram e eles criaram. E antes do Chester ele se suicidar, que ele se enforcou, ele tinha 6 filhos, era casado. Nossa. Cara milionário, sabe? Tava explodido no mundo, todo mundo conhecia essa banda. E eles ainda são famosos hoje, né, no meio secular. Mas o cara tinha tudo para ser uma pessoa feliz. E ele não era, entende? Ele mesmo trazia essas atmosferas para a vida dele. Mas 2 meses antes dele se suicidar, um amigo dele também, que era cantor, também se suicidou 2 meses antes. Então ele pode ter sido influenciado também pela morte do amigo, mas também por ele... Ele já vinha, né, produzindo, Sim. já vinha tendo essas influências para produzir coisas que estavam conduzindo ele para esse caminho de depressão, provavelmente, né, de uma vida sem Deus, né? Totalmente. Então, assim, eu quero dar só mais 2 exemplos para a gente ver a importância que a música tem nesse meio, né? Só antes Pode de você falar, gente, é bem importante nesse momento você estar bem ligadinho mesmo aqui, prestando atenção, porque isso que o Guido está falando são dados assim extremamente importantíssimos, porque muitas vezes nós não damos atenção para isso, né? Nós não prestamos atenção para isso, e como a gente aprendeu e a gente vive vidas assim, muito assim, deixa a vida me levar, vou viver do jeito que eu estou vivendo, a coisa acontece, e sempre existem coisas propositivas, coisas com propósitos por trás. Deus é um Deus de propósito. Os anjos são mensageiros de Deus com propósito, mas o outro lado espiritual também tem um propósito. E eles não são nada por acaso. Tudo eles fazem com propósito. Então a gente precisa prestar atenção nisso para que a gente possa levar uma vida com mais propósito. Então fica ligado aí. Antes do Guido continuar, eu só queria compartilhar aqui também. Tem um cantor que eu gostava bastante de escutar um tempo atrás, quando eu tava também meio mais ou menos. Que eu sou uma pessoa que gosta muito de rap, trap, e a gente até fala sobre isso. Hoje, graças a Deus, eu escuto músicas cristãs, rap, trap cristão e tal. Mas eu escutava um cara que chama Matuê, que é um trapper, e as músicas dele, muitas falam sobre demônios, falam sobre isso. Inclusive, uma das músicas, ele fala: andam dizendo que o Tuê, ele, é o demônio. Ele fala isso na própria música. Ou seja, cara, tem músicas dele, clipes, que mostram realmente... não é manifestação só. Sim. Claro, tem alguns que mostram manifestação. Mas rituais no meio do clipe, assim, que... Cara, é uma coisa muito... que passa batido às vezes. Sim. Por exemplo, eu cantava muito isso, ando dizendo que tu é o demônio. Mas, cara, meu Deus... Mas não passava a prestar atenção no que estava fazendo. Exatamente. Que passa batido às vezes, né? Uma das coisas que eu falo sobre música, né? Eu estudei muito música, eu busquei muito esse conhecimento, porque eu era DJ, então eu tinha que conhecer um pouco desse meio. Né? Até para eu animar as pessoas. Então, o meu trabalho era simplesmente animar as pessoas se divertirem com o meu trabalho. Então, um bom DJ, ele alegra as pessoas, traz prazer para elas. Né? Então, a música ela pode envolver muito você nisso. Então, ela pode trazer prazer, pode trazer alegria, pode trazer tristeza. Ela pode influenciar os sentimentos dentro do seu corpo, que nem a gente estava falando aqui sobre as vibrações e sobre o nosso potencial de vibração que nós temos, né? Que é 60%, 70% de água que nós temos no corpo. Então, a gente vibra, né? Então, se a gente colocar uma música para tocar aqui, ó, a gente vai ver a garrafa aqui, ó, vibrando. Já tá vibrando, Tá vendo, ó? Isso é o som dessa vibração, ela vai vibrar essa água. Imagina o nosso corpo, como ele reage quanto a isso. Então, assim, eu tinha essa capacidade de fazer isso na pista de dança. De tocar as pessoas, quando a gente queria mandar as pessoas embora no final do show,
Ó, Tudo é propositivo. É tudo proposital. E a gente botava as piores músicas no final para as pessoas irem embora. Então, assim, e acontecia mesmo, as pessoas iam embora. Mas se a gente não quisesse que as pessoas não fossem embora, a gente continuava tocando música boa. Os DJs sabem, os meus amigos aí que tocam aí na noite ainda. Ó, né? se você vai pra casa de show, agora você já está sabendo Já que eles fazem de que são propósito. tudo de propósito. Exatamente. Mas Então, fala aí, então Guido. assim, infelizmente um cara que acabou falecendo há pouco tempo atrás agora, ainda estão investigando, né, o que aconteceu com ele, mas eu quero só falar um pouco disso, que é o ex-vocalista do One Direction, né, que é o Liam Payne. Ele, lá na Argentina, ele estava num quarto de hotel e falaram, os relatos, né, da polícia, o que aconteceu, falaram que ele estava drogado, né, e ele acabou se jogando do 3º andar e veio a falecer. Né? E depois eu fui registrar, né, porque eu gosto de entender um pouco mais dessas coisas, até por causa das músicas, do circular e dessa coisa da frequência que importa muito. Eu fui buscar algumas informações e eu vi que o último post dele, se você entrar lá no Instagram dele, do Liam Payne, e você ver o último post dele, foi de uma música que ele fala exatamente isso aqui. Olha como é que a letra fala. Tudo que fazemos é nos machucar. Ultimamente estou lutando para conseguir ver o nascer do sol. Ele, 7 meses antes dele se jogar desse hotel que ele estava lá na Argentina, parece que ele estava pedindo socorro. E ninguém estava vendo. Entende? Então, assim, eu não sei se foi um ato suicida. Né? Ainda está em investigação. Sim, ainda está em investigação. Né? Estamos aqui só apenas falando os fatos que aconteceram. Sim. Que ele quebrou toda a parte do hotel que ele estava, né? E o gerente chamou a polícia. Quando a polícia chegou, ele se jogou do 3º andar. E acabou morrendo. E você vê o último post dele de uma música que ele gravou, foi dizendo que ele ultimamente estava lutando para conseguir ver o pôr do sol. Uau. Então, assim, isso é muito forte, gente, sabe? A gente não entende essas coisas, o quanto isso influencia o nosso coração. Verdade. E esses dias estava vendo um vídeo lá também, né? Minha princesa tá aqui no cantinho vendo a gente. Tá nos bastidores. Tá nos bastidores aqui. Ela viu um vídeo lá de um cara que eu gostava quando eu tava no circular, que é o Xande de Pilares. É um cara que ele é pagodeiro, a galera aí do circular e a galera que gosta de pagode vai saber de quem é que eu tô falando aqui. Ele mesmo falou nesse vídeo, viralizou esse vídeo há umas 2, 3 semanas atrás, ele falando de uma música que ele canta, que as pessoas estão se divertindo, mas é uma música suicida. Uau! Caraca. E a música se chama Velocidade da Luz. Eu vou ler só um trecho da música aqui que ele mesmo fala. A letra da música diz assim: vou-me embora agora, vou-me embora para outro planeta, na velocidade da luz, onde quem sabe de um cometa, eu vou solitário e firme, onde a morte me aqueça. Uau. Então o cara, ele estava dizendo que ele ia morrer e ele fala que ainda, talvez assim de uma vez, para sempre eu lhe esqueça. Ele queria esquecer uma mulher e ele escreveu essa música e parece que ele se suicidou. E o que o Xande de Pilares fala? Ele fala que essa música que ele canta, ele via as pessoas dançando e se divertindo, mas a música é uma carta suicida. Que o cara escreveu antes de morrer. Então, assim, a gente não vê a influência que isso tem. Agora, fora isso tudo, as letras que a gente está falando aqui, as melodias, as harmonias que são feitas para induzir as pessoas a chegar a algum lugar. Então, aí que eu quero chegar, aonde a palavra de Deus nos conforta e onde a palavra de Deus fala também. Antes de você continuar, pode falar. Rapidinho, nós vamos aqui, a gente já está na metade do caminho. Mas já? Já. De novo? Guido 3, coisa passa rápido. Se abusar, vai ter Guido 3. Parte 3, 4, isso. Parte 3. Então, pessoal, nós temos aí o nosso parceiro, o Instituto Alves, tá? Então, você que está querendo aí se produzir, arrumar seu cabelo, sua unha, tratar da sua beleza, não deixe de estar lá. Instituto Alves está aqui na 16 de Petrópolis, rua 16 de março. Eles têm coisas incríveis lá, assim, um trabalho profissional, tratamentos profissionais. Então, assim, não deixe de estar lá. Segue eles no Instagram e dá uma ligadinha lá para você marcar o seu horário, tá? E também, tá? Eu falei já na semana passada, nós lançamos o curso, né, da Escola para Casais. Você também, então, segue lá a gente, Escola para Casais Oficial. E nós lançamos o curso Desatando os Laços do Passado em rumo a uma jornada de renovação familiar, transformação. Então, você casal, você esposa, você esposo, que quer mudar alguma coisa no seu casamento, está precisando de mais Jesus no seu casamento, está precisando entender algumas coisas que talvez possam estar influenciando o dia a dia de vocês. Olha, nós estamos com
um preço extremamente promocional para você que está aí nos ouvindo. Então, você pode pegar seu celular, toca aí leia o QR Code e aproveita essa promoção que é por tempo limitado. Isso. Chegou o meu momento? Chegou o seu momento. Então, gente, toda semana eu falo aqui, mas se você ainda não escutou, eu tenho um planner cristão que foi produzido por mim, por um amigo meu, inclusive tá aqui o QR Code, aqui, ó. Ele é um planner que vai te ajudar a manter a constância no seu devocional, na sua leitura bíblica. Eu, por exemplo, também gosto de anotar, então tem um espaço específico para você anotar seu devocional, os cultos que você vai, as pregações que você escuta. E também, por exemplo, livros, tem lá uma porcentagem, por exemplo, poxa, eu tô lendo agora um livro muito top, A Isca de Satanás, estou terminando, já era pra ter terminado há muito tempo, mas estou terminando ele agora. Mas aí aparece lá a porcentagem, por exemplo, 40%, 80%, e aí todos os livros que a gente vai lendo tem como também anotar sobre ele, tem como qualificar de 1 a 5 estrelas, muito maneiro. Então tá aqui o link, o QR Code. E é isso, adquire aí, que além de... Tá com preço promocional também. Tá com preço promocional. Olha e aí. além de você ajudar o podcast, você ainda vai estar investindo em missões. Então, ajuda nós. É isso, vamos agora lá, continua. vamos lá, continua aí, Guido. Então, a gente falou um pouco do secular, né? Agora Sim. eu quero voltar um pouco para o que a gente traz energia do mundo espiritual também dentro da igreja, né? Uhum. Então, 1 Samuel 16:23 diz: Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mal saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. As pessoas falam que às vezes, eu vi até um vídeo do David Leonardo falando que a letra que é o importante. E nesse meio aqui, a própria Bíblia diz que Davi não cantava. Uhum. Ele não fazia nenhuma letra musical para o diabo sair do corpo de Saul. Ele simplesmente trazia vibrações na harpa e o espírito mal saía de Saul. Então, como que uma vibração de uma música não tem importância? Aquele contexto ali que ela foi criada, eu já compus músicas, né? Eu componho músicas ainda. Né? Então, assim, quando eu estou compondo, eu só componho músicas cristãs, porque é a minha revelação que eu tenho de Deus. E muitas das músicas que eu escrevi, algumas foram dentro de boates que eu trabalhava. Eu escrevi músicas para me tirar do pecado. Eram revelações que vinham ao meu coração, que eu gerava a melodia ali e a letra junto, que vinha junto tudo aquilo, para gerar um sentimento dentro de mim, e algumas coisas eu fui liberto através da música. Né? E às vezes nem letra vinha, né? Só a melodia, e aí depois que vinha a letra. Então, o que eu acredito aqui? Quando Davi tocava a lira e expulsava o demônio de Saul, ao mesmo tempo eu acredito que quando a gente gera músicas, a gente traz Deus para perto de nós também. Às vezes a gente não sabe como usar a música para trazer Deus para perto da gente. E ao mesmo tempo a gente usa a música para trazer o diabo para perto de nós. Né? Então a gente usa a música para trazer, por exemplo... Tem alguns ritmos, que eu não vou falar os nomes aqui, que tem até um conhecido nosso que foi processado por causa disso, mas tem músicas que atraem o prazer. Sim, sim. Né? Então, assim, faz as pessoas dançarem sexualizando, né? E você acaba se sentindo atraído por aquilo e você acaba, de repente, usando o prazer para você se manifestar naquele momento, através daquela música. Como também tem músicas tristes que vão gerar um sentimento triste em você e você, sei lá, às vezes está numa balada secular aí, por exemplo, você escuta uma música que te lembra do teu ex. Uhum. Né? Os sertanejos são um grande exemplo que falam dos amantes, né? Vive aí, só falam dos amantes, né? Então, assim, o sertanejo... Eu toquei sertanejo e eu tocava hip hop e sertanejo. Era a minha especialidade, era hip hop e sertanejo. Então, assim, o sertanejo é a música dos amantes, né? E o hip hop é falar da sua vida, da sua convivência com o que você está vivendo ali dentro da favela, né? Dentro da sua periferia. Então... Isso tudo é gerado dentro de um sentimento, não é só a letra que é escrita. Né? Então, a melodia ela é criada para te conduzir a algum lugar. Então, os cristãos eles têm muita mania de talvez achar que é só a letra ou, às vezes, nem isso. Né? Nem estudar nada. E acaba dizendo, a gente cansa de ouvir, né? Como o Aleph disse, na adolescência, ele ouvia música e pra ele achava que não tinha nada a ver, né? Era bom. Então, assim, a gente cansa de ouvir isso. Mas não tem nada a ver, é uma música. Sim. Só tô ouvindo isso aqui não me influencia. Sim. E as pessoas não têm a noção
né, de quanto aquilo influencia, não que aquilo vai ser determinante, se a pessoa não permitir, Totalmente, né? claro. Mas assim, até que ponto a pessoa permite ou não permite que aquilo tenha um domínio ou tenha uma influência sobre a vida dela. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Sim. Porque a gente está aqui no canal Pode Ir justamente para a gente estar mostrando o caminho, mostrando a direção da palavra de Deus. E Deus, ele é muito intencional em tudo que ele faz. Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o não tem nada a ver. Sim. Né? Totalmente. Porque o Guido está aqui, a gente está falando com alguém que entende o assunto e justamente dessas influências que a gente passa através da música. Sim, não totalmente. só entende como viveu, né? Como vive, exatamente. Que ele estava ali presente, então ele tem propriedade para falar sobre isso. Total experiência. Então, assim, vou dar só um exemplo básico aqui do momento lá. Quando eu tocava o hip hop, vinha um que tocava o eletrônico, depois vinha outro e trocava o funk. Né? Então, assim, aqueles momentos ali, eu via as vibrações que passavam naquele momento. Entendeu? Cada um tem uma vibração. Cada estilo musical tem uma vibração, né? E tem reações das pessoas, exatamente, né? Reações, entendeu? Então, assim, a gente se sentia ali, por exemplo, na época eu era solteiro, que eu não tinha uma namorada, eu queria ter relação. Olha só. No meio da noite ali eu queria, por estar ouvindo, por estar vendo aquela dança, né? Porque a música também gera essa dança, né? E aí acaba sexualizando e você acaba olhando aquilo, você acaba querendo entrar dentro daquilo, né? Se envolver. Então, várias vezes eu caí nisso. A música, ela acabou me atraindo para um lugar que não era bom para o meu futuro, né? Então, assim, eu fui levado muito para esse lado muitas vezes, né? Nós somos influenciados, nós necessitamos de prazer. Né? Nós necessitamos de sentir, né? Nós, quando a gente está ouvindo música, às vezes, gera sentimentos, a maioria das vezes. Sim. Quando a gente está triste, se a gente botar uma música, a gente bota uma música para alegrar o nosso coração. Mas tem gente que, ao mesmo tempo que está em depressão, ela coloca a música para ficar mais triste ainda. E ela vai para esse buraco, ela se afunda mais ainda. Aí pode acontecer essas coisas de suicídio, depressão e tudo isso, né, que envolve. Mas, ao mesmo tempo que eu falo aqui, quando a gente chega na igreja, né, e a gente participa do momento de louvor ali, tem momentos que impactam o nosso coração, que além daquelas vibrações ali, a gente sente a presença de Deus e aquilo transforma o nosso coração, a gente chora, a gente ri, a gente se alegra. Isso, ao mesmo tempo, o diabo entende que ele pode usar isso fora da igreja. Ele pode usar isso fora da adoração. Né? A gente sabe que o diabo, ele era o líder da adoração no céu. E quando ele desceu, ele falou, vou continuar usando. Sim, e ele continua usando isso até hoje. Então a gente tem que ter esse entendimento, os cristãos que estão nos assistindo, você tem que ter esse entendimento de que as músicas e as melodias, elas importam sim. Elas vão gerar sentimentos no seu coração que vão te levar para lugares que você está ouvindo. Às vezes você não estudou sobre aquilo, não quis, porque acaba dando trabalho. Sim. Eu que fui DJ, sou DJ, me considero ainda, né? Porque é uma profissão, né? Minha ainda, mas eu tive que estudar muito isso. Mas depois que eu entendi o valor da harmonia e da música ali que influencia o meu espírito e a minha alma, eu comecei a entender que eu preciso ver da onde veio isso. Por que a pessoa escreveu essa música aqui? Da onde veio esse entendimento dessa música? Qual é o sentido dessa canção, dessa melodia? Qual é o sentido dessa letra? Às vezes a letra é em inglês, a gente não gosta de traduzir, a gente acaba ouvindo porque a música é maneira. A batida é legal. A batida é legal, né? Eu, graças a Deus, pastora, só quero contar esse breve testemunho aqui sobre a minha vida de DJ. Quando eu terminei de ser DJ, assim, que eu encerrei minha carreira e que eu avisei nas minhas redes sociais que eu não ia mais fazer isso, né, na parte secular, talvez no gospel eu volte com algum projeto, né? Eu tenho esse sentimento ainda de fazer algo pela essa parte cristã que é falha também. Mas no secular eu encerrei minha carreira como DJ. Eu trabalho no secular, né, com parte técnica, né, de som, luz e projeção ainda, né? Mas quando eu encerrei minha carreira como DJ, eu perdi todo o sentimento de gostar de ouvir aquelas músicas. Eu tinha mais de 300 CDs. Eu tinha uma case, cada DJ que sabe, aí na época do CD, gente, vocês me perdoem, vocês que são da era. Spotify. Vocês que são da era do Spotify, do Deezer, de tudo isso mais aí. Eu não sou dessa época, né? Eu sou da época até do vinil, meu Deus do céu, da fita cassete. Né? Então não vou entrar nesse assunto. Você tá um grande filósofo da nossa era.
Eu sei a sua idade. Exatamente. Eu não vou nem citar isso, mas quando eu decidi não tocar mais e sair desse meio, eu decidi, será que eu faço o que agora com esses CDs? Eu dou pra alguém que é DJ ainda ou eu jogo fora? Então assim, eu fiquei com aquele sentimento ainda sem saber discernir o que eu iria fazer, mas eu perdi total vontade de ouvir aquilo, de ouvir aquelas músicas. Eu parei, cara. Eu não tive mais necessidade. Eu fiquei com um buraco vazio no meu coração durante muitos anos, porque eu amo hip hop. Eu amo a batida do hip hop, aquilo me contagia, aquilo mexe comigo, é verdade. E tipo, eu amava um cara que é o Chris Brown. Chris Brown, ele é um cara que dança muito no secular e canta muito. E eu parei de ouvir porque eu realmente perdi a vontade. Só que eu ainda gostava da figura da pessoa. E infelizmente, né, a música gospel demorou muitos anos para chegar ao nível que é um Chris Brown da vida hoje. Hoje, felizmente, nós temos. Graças a Deus. Eu tenho playlists aqui no meu celular, pastora. Quem quiser aí perguntar o Alif depois aí, eu mando a playlist, né? A gente tem algumas músicas. Eu também tenho, graças Cara, do a Deus. gospel que... Gente, a música gospel hoje tá muito top, sabe? O hip hop, o rap, o trap tá muito top, assim, sabe? Tá nível agora comparado ao secular. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tá se aparelhando, porque eu sou uma pessoa que estuda muito música. Eu fiz produção de música, faculdade de produção de música e música eletrônica. Eu me formei com o Ayrton Bahia, que é um cara que produziu muitos famosos do secular, como Maria Rita, vários famosos, né? Legião Urbana. Essa galera do secular ele produziu e ele construiu os CDs deles. Então eu me formei com esse cara. Então eu fiquei muito crítico de ouvido. Isso foi muito ruim até para eu quando eu fui estudar canto, né? Que eu me formei em canto, mas eu fiquei com um ouvido muito crítico. Então quando eu ouço os traps, que o Alif gosta, eu também gosto, mas quando eu ouço um trap em português do Brasil e ouço uma produção americana, o nível de técnica, né? Produção, pastor, é outro. Então, assim, se você bota num sistema de som, né, que eu trabalho com um sistema de som profissional. Eu já trabalhei com um sistema de som de até R$1 milhão, pra você ter noção. Um sistema de PA, que é esses sons que fica de frente nos parques de exposições da vida, eu já trabalhei com alguns. Então, assim, quando você bota num sistema de som desse muito top e você ouve você vai ver a diferença de qualidade de uma produção para outra. É legal ainda ouvir no Brasil? Sim. Mas ainda estão chegando ainda no nível, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente está muito bom nessa área. Então, tem muita música boa, gospel dessa área. Só rapidinho, se você que gosta também desse nosso estilo, eu vou citar alguns aqui, ó. Forrest Frank, americano, muito top. No Brasil eu tenho, que eu gosto muito, 2 Metro e Nash Only são, pra mim, top. Os dois... Do Brasil são os 2 melhores, então, ó, 3 aí, anota aí. Muito bons mesmo. Então, gente, olha só, isso que a gente tá falando aqui, a gente tá conversando aqui agora, justamente tinha uma pergunta, né, que falava se se a música influenciava o ambiente espiritual. E aí, então, você que talvez tivesse... A música secular, que ela quis dizer, né? A música secular, mas na verdade, a música em geral, sim, porque a gente até fala na igreja, né, a questão da atmosfera, você estar ali, você vive a atmosfera da cura, da fé. Sim. Quer dizer, então, como é importante e como realmente a música tem essa influência totalmente do ambiente espiritual, seja ela para Deus, para Cristo, para a fé, seja ela para o outro lado espiritual, né? Sim, totalmente. Eu acredito que a música, ela influencia a gente em tudo. Né? Então, quando eu desço para fazer uma manutenção no carro da Gi ou na minha moto, lá na garagem de casa, eu boto uma música. Então, assim, o tempo passa rápido, sabe? Às vezes eu faço uma coisa chata, que nem eu tive que limpar esses dias o carro da Gi. Aí o sofá do carro dela de trás, assim, a parte de trás estava sujo. E era uma coisa que eu não queria fazer. Só que eu botei uma música que me alegrou o meu coração e eu fui limpando e fiquei alegre e feliz por causa da música. Se eu fosse simplesmente sozinho lá, ouvir e não ouvir música, eu ia acabar não gostando de fazer aquilo. Sim. Então, assim, como eu falei com vocês, como eu cheguei dentro de um mercado, estava super feliz, e do nada eu fiquei com raiva, eu tenho certeza que foi alguma atmosfera que me influenciou e influenciou o meu coração e o coração da Gia ali naquele momento, entende? Então a gente precisa prestar muita atenção nesse detalhe de o quanto a gente vai se aprofundar nisso ou não. Eu sei que vai dar um trabalho, que nem vocês aí que gostam de música secular, vocês vão ter que estudar agora e ver se vale a pena ouvir o que vocês estão ouvindo, né? Porque isso pode estar gerando às vezes uma depressão em você e você não sabe. E até mesmo assim, às vezes a pessoa acha que não,
mas pode estar gerando um afastamento dessa pessoa de Deus, Totalmente. da palavra, né? E eu vou além, na verdade, não só música secular, mas músicas gospels também. Sim. Tem muito cantor gospel que não vive o que realmente prega, o que realmente canta. Eu, por exemplo, tenho um testemunho, não vou citar nomes, obviamente, Sim. mas... Eu já puxei a orelha. Mas de um rapaz, um cantor que eu gostava muito de ouvir. Hoje, graças a Deus, ele se alinhou, casou, tá casado e tal. Mas eu ouvia ele, gostava muito de ouvir ele. Mas depois eu descobri que ele não vivia o que ele pregava, sabe? Que ele fazia algumas coisas fora ali da televisão ou do celular. E eu descobri que muito disso me influenciava alguns erros também que eu cometia. Atitudes, né? E aí, quando eu descobri isso, que eu descobri que ele tinha essas atitudes, eu parei de ouvir. E minha vida melhorou muito. Hoje, beleza, ele tá certo, tá direito, eu voltei a ouvir. Se consertou, né? Mas tem que prestar muita atenção nisso também, em cristãos. Galerinha que tá aí nos ouvindo, hashtag fica a dica. Ouçam seus pais. Prestem atenção no que os outros dizem. Não é verdade, Aleph? Não, Deus. verdade, é sério. Pra quem não sabe, gente, esse é meu filho, tá? E pra quem não sabe, eu sou E quantas vezes, né, filhas? Não, assim, a gente conversava, a gente falava, a gente orientava. E é interessante que às vezes o adolescente, né, ou o jovem, não tem nada a ver, não sei o quê. E às vezes, assim... Lógico, a maturidade, a idade vai trazendo consigo esse entendimento, né? Então tá aqui, testemunho vivo para contar. Sim. Mas assim, você que está nos ouvindo, pais, né? Tenham paciência, assim, orem por seus filhos, instruam-os, né, naquilo que tem que ser feito. E filhos, ouçam seus pais, busquem a palavra de Deus, porque com certeza Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o que é pleno para a vida de vocês. Você adolescente, jovem, aqui, eu sou prova viva, tá vendo? Não vale a pena ficar escutando música do mundo, não. Infelizmente temos que partir pro final já, Guida. Meu Deus, eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é uma coisa muito interessante pra música gospel. Qual a diferença entre música horizontal e música vertical? Total. Rapaz, essa é uma pergunta que ela é fácil de ser respondida, mas ela é difícil complexa, de ser conduzida, né? Porque às vezes, vou dar só um exemplo aqui, um ministério de louvor, você chega na igreja, eu vou dar um exemplo também do carro que eu ouvi hoje rapidamente aqui, mas você chega numa igreja que ela tá cantando só pra você, né? Fala só de eu. Pode ser, às vezes, até uma música que foi criada através de uma leitura bíblica, né? De um perrengue que a pessoa passou, como Jó, né? Tem vários exemplos que a gente tem aí, Daniel na Cova dos Leões e tudo mais. Temos vários exemplos. Mas quando você está cantando uma música só para você, tipo, para te curar, para fazer algo, o bem para a igreja, né? Vamos fazer o bem para a igreja, eu acredito que não é uma adoração, né? Na horizontal, né? Na vertical, perdão, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas estão consolando, né, as pessoas, em vez de estar chamando a presença de Deus. Eu falo isso muito porque, às vezes, quando a gente chama a presença de Deus, é através da nossa adoração. Se a gente adorar Ele, né? Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, né? Então, se a gente está adorando Ele, dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso... eu tenho mania de escrevê-la quando eu estou tomando banho. Eu canto, né? Muitas vezes no meu banho. A Gia deve ter pegado isso. Eu escrevo no box, assim, né? Jesus, eu te amo. Tipo, eu tenho essa loucura. A gente deve ter visto algumas vezes já que eu faço isso. Eu tenho essa coisa de adoração, assim, sabe? O meu coração é voltado para adorar Ele. A gente fala que eu fico com um brilho no olharzinho, assim, quando eu falo de Jesus. Então, porque eu amo Ele. Fica mesmo. Nos cultos jovens é nítido. É uma coisa... Porque eu amo Ele. Então, assim, eu escrevo às vezes sem ninguém ver. Eu sei que Ele tá vendo. Então, eu escrevo lá, Jesus, eu te amo. Eu fico cantando para Ele. Então, assim, isso é uma coisa que eu tô levando... para ele, sabe? Totalmente. E eu sei que ele vai trazer algo para mim. A igreja, às vezes, não reconhece isso. Ela fica tentando consolar a igreja, porque às vezes a igreja tá triste, tá passando por problemas, tá com essas questões, e a gente acaba esquecendo de fazer isso para que ele faça isso. Né? A gente acaba fazendo isso e o Espírito Santo não se manifesta na igreja. Então a gente tem que tentar entender essa coisa do horizontal e do vertical, né? Hoje, por exemplo, eu tava no carro, fui resolver umas coisas na rua, e eu botei numa rádio gospel super conhecida que eu gosto de ouvir. E eu entendo isso, eu acho que é legal isso. Sim. As músicas que eu escutei naquela 1 hora que eu fui resolver as minhas coisas na rua de ida e volta, foram músicas que falam sobre ser curado, sabe? Ser abençoado, Deus dá alguma coisa pra gente.
Em momento algum eu ouvi uma música falando: Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, nós te amamos. Mas eu entendo isso, porque tem pessoas que estão ouvindo essa rádio que precisam de cura, né? Precisam de transformar da vida delas. Mas em um momento de culto, eu acredito que tem que ser essa coisa mais... Adoração, né? Adoração, né? Não sei se tu lembra, numa aula de canto, inclusive eu faço aula de canto com ele, pra quem não sabe, mas eu falei uma frase que você falou até que você ficou arrepiado, que a verdadeira adoração é quando você adora a Deus do fundo do seu coração, que você toca Ele para que Ele toque a gente. Exatamente. Isso é muito, muito interessante, Exatamente, né? Isso. Então a igreja nós temos que ter esse entendimento, né? Eu vejo ali Jó, no sofrimento dele, ele adorava, continuava adorando a Deus. E os amigos dele falando para ele negar a Deus, e a esposa dele falando, né, tudo aquilo ali com ele, e ele sendo influenciado por todas aquelas, né, aquelas frequências, né, de pessoas nos tímpanos dele, né, gerando algo ruim, e ele ao mesmo tempo ele continuava adorando a Deus. Então assim, eu acredito nisso, cara, que quando a gente precisa de uma cura, se a gente adorar ele, a gente vai tocar o coração dele. Né? A gente vê Davi diversas vezes que ele pecou. Quando ele pecava, ele fazia o quê? Ele ajoelhava e adorava ao Senhor. E ele encontrava o Senhor. Né? Se arrependia e adorava ao Senhor. Eu só acho também que é importante a gente falar que não é pecado ouvir música horizontal. Não é pecado. Não. Você pode ouvir, você pode escrever, mas em momentos de culto, de igreja, tem que ser músicas na vertical, de adoração. Porque ali a gente está reunidos adorar como o corpo de Cristo, né? Para adorar o Senhor, Sim, né? Para prestar culto ao Senhor. Sim. Então esse momento de culto é a sua, como você falou, é a sua adoração a Deus. Sim, total. Né? E claro, a gente está num ambiente de fé, de corpo de Cristo, da igreja reunida. Então, com certeza, ali o Espírito Santo é um ambiente propício a milagres, a fé, a restauração. Totalmente. Lógico que, até quem está ouvindo a gente aí, não estou falando que isso só aconteça na igreja não, tá, gente? Tem que pegar o contexto todo, né? Não é isso. Mas, assim, é um ambiente que está sendo... criado, gerado para isso. Gerado por meio dos louvores, da música, da palavra. É um ambiente, também, a oração. Então, assim, realmente é uma atmosfera maravilhosa, você está reunido. A palavra de Deus fala sobre esse mistério, né? Que é o corpo de Cristo reunido, né? Jesus fala que ali onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria e as bênçãos do Senhor seriam, né, feitas ali. Então existe esse milagre quando a igreja está reunida, em nome de Jesus, está reunida no poder de Deus, está reunida como corpo de Cristo, para que ali seja manifestado o poder e a glória de Deus, né? Então chegou o fim. Ai, meu mais pai. Um podcast. Poxa, mas tão rápido. Guido, quero te agradecer de novo ter participado aqui conosco, ter aceitado vir, né? E ter falado isso que foi, com certeza, tocou no coração de muita gente. Em nome de Jesus. Então, você que está aí nos ouvindo, gente, eu tenho certeza que o Espírito Santo tá aí com você, sabe? Você que, de repente, ainda tá nesse processo de entender tudo isso, né? Que você ainda não concebeu tudo isso. Você, às vezes, ainda escuta músicas que não estão te trazendo benefícios. Às vezes, até o contrário. Mas nós conversamos aqui, né? E eu tenho certeza, nós temos orado para que o Senhor alcance a tua vida, para que o amor, o favor de Deus chegue até você, para que a graça do Senhor te conduza, para que você realmente tenha esse entendimento, esse discernimento daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que o Espírito Santo quer colocar no seu coração, para que você também siga esse caminho maravilhoso que vem na palavra de Deus, né? E aí... É óbvio que vai ter presente, né? Achei que não ia ter. Meu Deus, segunda vez ainda tem presente. Meu Deus. Queremos agradecer aí, tem presente, Grupo gente, Trid e Mr. Kling. Que isso, gente. Tá? Não podia faltar, então, irmão. Obrigado. Que top. Aí. Tem até a Gia aqui, ó. Olha aí. Olha. Porque... Já que teve outra só você, agora vai ter pra ela. Muito top, certo? gente. Então,
Obrigada aí por ter aceito o nosso convite de Muito vir obrigado. falar sobre esse assunto que é assunto polêmico, né? Sim. Um assunto e de muita relevância, Sim. porque é algo que gera muita dúvida, as pessoas têm muita dúvida. Então, muito obrigada Eu por que ter agradeço. estado Quero aí. agradecer também a Gi, que veio aqui acompanhar o vídeo. Pois é, beijo. Pessoal, olha, toda semana então a gente faz as perguntinhas. Você que quer saber mais, você pode, no vídeo aqui, você se inscreve no canal, deixa o seu like, como eu falei, como a gente estava falando. Sim. Faz o seu comentário, pedindo assuntos novos para que a gente possa estar trazendo aqui. E, gente, compartilha, tá? É muito importante vocês estarem compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e se inscreve aqui no YouTube. Só tá queria bom? deixar um negócio aqui registrado, que é um sacrifício estar aqui hoje, porque o meu Flamengo tá jogando, tá bom? É um sacrifício, eu tô fazendo isso por vocês. Então, Gente. quem assistiu até agora, se inscreve aí, pô. Eu tô aqui por causa de você, pô. Deixa o like. É isso, gente. Obrigado. Um beijo grande, fica com Deus e até a semana que semana vem. que vem. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.